Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eliseu Bolzan, eu sou o Head de Digital Supply Chain na SAP Brasil. Bem-vindo ao canal de Digital Supply Chain no SAP Now 2020. Estamos aqui no último dia do SAP Now, o quinto dia do nosso evento, e teremos um convidado super especial para falarmos sobre inovação na cadeia de suprimentos. Seja bem-vindo, Flávio Dias, representante da Prodwin Technologies e cofundador da MD Training. Obrigado pela presença, Flávio. Eu que agradeço, cara. É sempre um prazer poder participar aqui dos eventos da SAP. Espero contribuir um pouco aí dessa dinâmica aí que a Prodwin Tecnologias tem trazido com a IoTs, com os coletores de dados e toda essa integração aí da revolução digital, né, que está acontecendo na operação e impactando diretamente a cadeia de suprimentos. É o que a gente vai conversar aí nesse bate-papo, né, Eliseu? Exato. Já começamos bem aqui, Flávio. A jornada de inovação e todas as mudanças tecnológicas que a gente está tendo aí nos últimos anos traz uma evolução e traz uma pressão constante aqui para a gestão da cadeia de suprimentos. Com a tua experiência, conta um pouquinho para a gente aqui o que já é realidade, o que você tem visto aí durante as tuas interações e quais são as oportunidades imediatas aqui que a gente pode ter com as inovações. Então, eu costumo dizer o seguinte, né? A gente está vivendo um momento ímpar na história da humanidade, né? Nós estamos vivendo aí a grande revolução digital, né? E se a gente parar para pensar, acho que tem muito do que está acontecendo hoje que dá para colocar nessa linha de raciocínio aí como oportunidades, por exemplo. Eu vejo a questão de infraestrutura ficando mais barata, a tecnologia realmente virou um commodity. Hoje a gente consegue, por exemplo, trabalhando com IoTs como esse, já integrar em tempo real o dado dentro do sistema da SAP, e é basicamente daí que vem a minha parceria com a SAP, né? Eu venho desse universo, daí de poder trazer o hardware para complementar com um software robusto e com isso dar mais resiliência aos processos. Eu acho que a realidade hoje é a mudança, né, Eliseu? A gente tem que estar atento cada vez mais naquilo que o cliente está entendendo como entrega, acho que o começo de tudo é isso. Sem dúvida. E com isso entender também como que eu otimizo meu estoque, como que eu consigo ser resiliente no meu processo, como que eu consigo dar eficiência no menor custo. E acho que esse desafio é o que é a grande oportunidade também desse momento atual das empresas, entende? No momento atual, quem não está dentro desse universo da revolução digital já está para trás. Então, assim, não é uma coisa futurística o que eu estou falando de inovação tecnológica, é uma coisa que é o presente mesmo e é a grande oportunidade que eu vejo aí, que eu tento trazer no dia a dia para os meus clientes também, entendeu? Super bacana, Flávio. Obrigado. E aí até a SAP chama esse momento de Industry for Now, né? É agora a hora de fazer. Né? Então, legal. Acho que são dois pilares fundamentais, você que está bem inserido no dia a dia aí dos nossos clientes, inteligência humana e execução, né? Não Perfeito. Só ficar no planejamento e vamos fazer e vamos pensar como é que a gente pode melhorar. O que você acha? Então, vamos lá. Você falou aí de transformação e acho que uma coisa que está acontecendo muito é a pessoa não entender que já está transformada. Exemplo, eu estou agora tendo muito mais reuniões online, né, do que reuniões presenciais. E aí o cara fala assim, nossa, eu preciso modificar porque a galera ainda não está se adaptando a esse momento novo, essa questão do home office, essa questão de ter informação do que está acontecendo lá através do IoT, mas as reuniões estão acontecendo aqui, tem que contatar fornecedor, contatar cliente. Aí ele fala assim, peraí, mas eu já estou do outro lado, já transformou. Nós já estamos no online, já estou necessitando do IoT, já estou precisando de um sistema robusto como SAP para poder... Porque a operação, na verdade, ela tem que entender o seguinte, é que eu costumo falar tanto para um cara que está lá na engenharia de produto, design de produto, quanto o cara que está na operação de PCP, por exemplo, quanto ao universo meu ou da SAP, que é desenvolvimento de software. Vamos pensar, por exemplo, a palavra PCP, né? Não adianta planejar se não tiver alguém controlando e executando. Então, assim, não que o planejamento ficou para trás, eu acho que a gente deu muita atenção na questão de programar e planejar, e agora a coisa virou, a coisa aconteceu. Perfeito. Não, e é bacana o teu ponto de vista, Flávio, porque não que o planejamento, do jeito que a gente está conversando aqui, né, não que o planejamento não seja importante, ele continua sendo estratégico, super necessário, mas a visão que a gente está trocando aqui é justamente de sair de um momento de somente planejar e interpretar para a sua empresa, para o seu momento, para os seus desafios, como é que eu saio de uma etapa de somente planejar o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar e entrar no modo de execução. Eu tenho um ponto aqui que é interessante, a SAP tem discutido muito isso nos últimos meses, que é uma virada que a gente tem visto com as áreas de operações, com as áreas de supply chain, com as áreas de logística,
meio ambiente, sustentabilidade, que é a análise dessas áreas, dessas lideranças com relação ao momento de pandemia que a gente passou, como essas empresas elas têm que se organizar no pós-pandemia. Né? Então, tem a pressão do negócio, a pressão do mercado, e todas as empresas hoje elas têm uma consciência diferente de como elas tinham antes da pandemia. O que você acha que as empresas podem antecipar algumas decisões aí no que tange ao pós-pandemia, Flávio? Compartilhe um pouquinho com a gente. O que eu penso bastante, assim, até resumindo um pouco do que você falou, por exemplo, você fala de Big Data, nós estamos na era dos zettabytes, cara, é muita informação até, se você for analisar. É bem possível que hoje as empresas já estão pegando, por exemplo, um pedido online, e esse pedido online está gerando uma ordem de produção, que está abrindo ordem de compra, que está fazendo gerenciamento de estoque, que está startando máquina, então, assim, já é uma realidade. E outra coisa que eu acho que o pessoal tomou noção, até mesmo falando de pandemia, nós estamos todo dia olhando dados aí de UTI, de contágio, para poder saber se flexibiliza ou não flexibiliza. Então, assim, está todo mundo já entendendo que indicadores são importantes para a tomada de decisão. E essa decisão tem que ser tomada em tempo real. Eu costumo falar para a manufatura bastante, mas agora eu estou abrindo muita questão de dados, que é a questão de machine learning, inteligência artificial, para que o pessoal comece a entender o seguinte: a análise de dados apenas diagnóstica, apenas descritiva, olhar apenas o que aconteceu, cara, é gerenciar pelo retrovisor. Eu tenho que saber como aconteceu, por que aconteceu, e para poder antecipar de alguma forma, para poder ser resiliente, para poder ter, sei lá, um diferencial, eu tenho que ter uma análise preditiva, sim. Eu tenho que ter uma capacidade de entender qual é a experiência realmente que agrega valor para o meu cliente. Então, Customer Experience não é mais só um blá blá blá. Então, assim, entendeu? As pessoas têm que entender que tem muita coisa aí acontecendo ao mesmo tempo, mas uma coisa não vai mudar e vai cada vez potencializar, que é o seguinte: quando a gente fala que o cliente é rei, ele tem agora a necessidade de a gente ficar customizando para ele. Então, assim, como que eu vou customizar em massa? Eu acho que é o grande desafio. Tá? Eu compartilho bem da tua opinião. Eu acho que é uma boa discussão que a gente está trazendo aqui para os colegas que estão assistindo o nosso canal aqui no SAP Now. Vários clientes antecipando decisões estratégicas, perguntando como é que a SAP pode apoiar nesse momento de retomada, ou como a gente já costuma falar, como você comentou aí, o novo normal. Né? Então, a gente provavelmente a gente não vai ter mais o mesmo mercado de como era antes aqui da pandemia. Não. Então, gostaria de agradecer, Flávio. Obrigado pelos teus insights. Conta com o apoio da SAP. E se eu posso dar uma dica para quem está nos assistindo, claro, como primeiro passo, eu diria o seguinte: faça. Pare de pensar, entendeu? Não, tudo que você pensou aí, comece a executar, que você vai ver como transforma quando a gente começa a ir para ação. Transformação é antes de tudo ação, entendeu? É transformar a ação, então faça. Tá? Essa é penal, Flávio. É isso mesmo. Valeu? Obrigado, Eliseu, pela oportunidade. Muito obrigado. Tá, sempre um prazer estar com o pessoal da SAP também. Pessoal, eu agradeço a participação de vocês. A gente está encerrando por hoje aqui o nosso canal. Conta com o apoio da SAP. Obrigado, um abraço a todos. Então, primeiramente, eu queria agradecer a SAP e também agradecer os 40 colaboradores, tanto da UNY quanto da Bayer, que participaram do projeto. Eu sou o Luiz Miyamura, eu lidero a área de Planning para a América Latina na Bayer Divisão Agrícola, Crop Science. E aí, para dar um pouco de contexto para a gente começar a falar, eu queria falar um pouco da Bayer, né, que é uma organização que tem o propósito de aplicar a ciência para melhorar a vida das pessoas, com foco em saúde e alimentação. A gente tem 3 divisões, a divisão agrícola, que é a Crop Science, uma divisão farmacêutica e uma divisão de Consumer Health, que é produtos para a saúde que a gente encontra nas farmácias sem receita. Dentro da Bayer agrícola, a gente tem 2 grandes negócios, tá? O negócio de produção de cultivos e o negócio de sementes. E o projeto ele é focado no negócio de sementes. O projeto que a gente vai discutir aqui é focado em sementes de milho especificamente, que é um dos 3 mais relevantes, né, que a gente tem na nossa divisão. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês antes da complexidade operacional do que é produzir sementes. Né? A gente pensa muito em produto, né?
pensa muito em bens de consumo, e quando a gente fala de agro e fala de sementes, a gente está produzindo um produto vivo, né? Então, falando um pouco dessa complexidade de planejamento e de suprimentos, a gente tem de 1 a 2 ciclos, né, de produção, e a gente toma a decisão sobre a produção, em geral, 12, às vezes 18 meses antes da venda, antes da demanda, antes do agricultor comprar o produto do distribuidor e antes de o agricultor plantar esse produto, né? A fábrica, ela fica a céu aberto. Então, a gente tem uma produção altamente variável por produto, né? Porque a produção está sujeita às intempéries, né? Ao clima, ataque de pragas, né? E isso faz a produção variar bastante, tanto em quantidade, né? Quanto em tipos de sementes que saem da mesma espiga, tá? E isso requer uma gestão de inventário altamente complexa e com impacto significativo, né, se ela não é bem feita, em obsolescência, tá? E aí, mostrando um pouco mais o produto, aqui eu coloquei 2 fotos, né, de uma espiga de milho, e para vocês entenderem ainda mais a complexidade, vocês vão ver que as sementes nessas espigas. Vocês vão reparar que cada semente ela tem um formato na espiga, né? Tem semente que é mais chata e é pequena, tem semente que ela é redonda, tem semente que ela é grande e profunda. Então, a semente que sai, ela tem que ser classificada, né? Porque esses tipos de sementes, eles impactam na operação do agricultor. Os agricultores têm algumas preferências, né? E, além disso, esses tipos de sementes vão impactar no tipo em alguns acessórios que o agricultor usa na máquina, tá? Para ele plantar. Então, a gente tem esse cenário altamente complexo que você está produzindo, né? E você não sabe exatamente que tipo de semente que vai sair daquele campo, né? Tanto em quantidade daquele produto, quanto nessas variações que eu falei de forma e tal. E aí, grandes questões que esse projeto trabalhou foi exatamente o que prometer para esses clientes, né? Como, né, eu posso saber de forma mais rápida, ágil, né? Analisar mais rápido o produto que a gente tem nas mãos ali, né? E depois, como administrar, como alocar eles da melhor forma, de forma mais efetiva, né? Que minimize, né, o meu custo operacional, minimize a obsolescência, né? Então, um projeto que envolveu esse trabalho amplo, um trabalho multifuncional, né? Que toca até na forma como a gente vende, a gente opera, um contato muito grande com o time de vendas também, né? Então, um cenário bem desafiador, né? Que o projeto ajudou a gente a trabalhar, a endereçar e garantir que a gente tivesse um grande resultado aí. Então, agora eu queria passar para a Vanessa, que é ela que liderou o projeto, explicar um pouquinho mais de como foi esse projeto na prática, né? Como a gente usou as ferramentas, como a gente usou os processos, como a gente integrou as áreas para fazer isso aqui acontecer. Olá, pessoal. Como o Mia comentou, então, eu sou a Vanessa Pérez, líder do projeto Control Tower Allocation. Eu comecei o projeto como líder de demanda e distribuição e hoje eu estou como gerente de operações a clientes. Para mim é um prazer estar aqui hoje, né? Há 3 anos atrás eu estava no evento da SAP conhecendo um pouco das ferramentas que o mercado oferece para a gente tratar um pouquinho dessa complexidade aí que é o mercado de sementes, né? Acho que a gente tinha muitos desafios, né, de ter as informações da cadeia num único lugar, e a gente tinha alguns desafios operacionais porque o processo ele realmente é bastante complexo. E o projeto foi separado em 2 grandes grupos, né, o que a gente chamou de Control Tower, que é muito focado no planejamento de produção, no gerenciamento da produção, acompanhamento, né, da evolução desse plano, e outra parte é no nosso gerenciamento de inventário, né, como a gente consegue ter uma alocação, uma assertividade no nosso inventário, conectando aí uma cadeia end-to-end, né? Então, a gente fala aqui desde o processo de demanda, né, do plano de produção, da disponibilidade, do gerenciamento de cotas, do pedido, né? Então, como o Mia falou, a gente teve algumas mudanças também em relação à forma como a gente vende e na alocação do estoque, né? Então, a gente teve primeiro um business case para a gente entender o que realmente traria valor para a Bayer como companhia, endereçaria as nossas preocupações dentro da operação.
E aí, concluído, né, há mais ou menos 2 anos esse business case, a gente iniciou a implementação do projeto. Um processo colaborativo, né, e foi em 2 regiões, né, então nesse momento até de pandemia a gente tem trabalhado bastante online, né, mas a gente também teve esses desafios, né, de língua, de processos aí, de regiões diferentes. Acho que os principais benefícios que a gente traz de projeto, acho que é incremento de nível de serviço, né, muita automatização, então como a gente buscava uma ferramenta robusta, né, para o processo de planejamento, então como a gente ter os dados num único lugar, uma única fonte de verdade, né, uma única fonte de informação, otimizamos muito o processo e também trouxemos visibilidade para toda a cadeia, né, do processo produtivo, claro, também trazendo aí um respaldo em eficiência de custos. E quando a gente fala de sistemas, né, então a gente trouxe para planejamento e gerenciamento de produção, a gente procurou uma ferramenta mais robusta, então a gente trouxe alguns módulos aí da plataforma IBP, né? E a gente trabalhou também com algumas melhorias pensando na parte de alocação dentro do SAP ECC e com alguns otimizadores externos, né? Mas acho que o IBP trouxe para a gente a possibilidade de conseguir conectar todo esse processo, como eu já falei antes, e também da gente conseguir fazer um link de uma forma mais automatizada da parte de demanda e de disponibilidade, né? A gente conseguir entender o que o nosso cliente, né, o agricultor que está lá na ponta busca e como a gente ajusta isso no meio de um processo produtivo longo e complexo, como eu já mencionei bastante. Então, acho que a ferramenta ela trouxe muitas oportunidades, né, da gente endereçar esses principais pontos e linkar com outras ferramentas que a gente já tinha dentro de casa também. E agora eu vou trazer um pouquinho do Mia para contar um pouquinho dos nossos resultados. E aí, eu queria falar um pouquinho dos resultados, e não só dos resultados, mas dos aprendizados que a gente teve nesse projeto, né? Acho que primeiro focando nos resultados, né? As ferramentas e a visão dos processos, elas melhoraram demais a forma como a gente opera, tá? A gente teve uma redução média de uns 50%, né? E em alguns casos chegou a 90% no workload que a gente tinha para construção de dados para os processos de tomada de decisão. Então, processos que demoravam às vezes 4, 5 dias passaram a demorar 1 dia, né, para serem concluídos. E além disso, né, a qualidade dos dados, a qualidade da informação, ela também possibilitou que a gente tivesse um ganho em gestão, principalmente gestão de inventário, né? Teve um ganho de eficiência, armazenagem, frete, obsolescência, né? Retransferência, todo esse trabalho operacional, ele melhorou significativamente. E com isso a gente hoje já tem indicado, né, um ganho de alguns milhões de euros, né, em eficiência para esse projeto, né? Então, acho que com esse trabalho, um exemplo aqui de melhoria, né, na experiência do cliente com a Bayer, foi uma evolução. A gente prometia para o mercado inteiro e a gente conseguia atender provavelmente 30%, né, do que os clientes pediam em termos de tipo de semente que eles recebiam, daquela forma, semente chata, semente, né, redonda, grande, pequena. E hoje, com um grupo de clientes segmentados e trabalhando com faixas, a gente chega a 90%, né, de aderência ao que a gente promete, tá? E aí acho que está muito do sucesso do projeto, esse engajamento, né? Engajamento tanto da área comercial, das áreas de customer service, dos key users e dos consultores, né? E eu vejo isso nos feedbacks que a gente recebe de todas as áreas que estavam envolvidas no projeto. Então eu queria deixar também esse aprendizado, esses 2 aprendizados. Acho que o primeiro, essa grande mensagem de que não, cara, não vale só pensar no sistema e no processo. Você pensar de uma forma ampla, né, em como você atende o seu cliente e também, né, na sua operação e como o sistema vai se adequar, você consegue resultados melhores. E o outro é em relação ao processo de mudança, né? A gente normalmente subestima o processo de mudança e o processo de mudança ele é chave, principalmente nesses projetos que são multifuncionais, né, que vão mexer em várias áreas em como elas operam. Obrigado. E é isso. Esse foi o projeto Control Tower Allocation da Bayer.